Vamos sentar, levar o nosso telemóvel em silêncio e vamos nos acalmar para então iniciar o nosso culto e vamos fazer de forma habitual com a entrega do nosso euro missionário. Eu só quero lembrar aos irmãos que assim que terminar o culto, nós vamos ficar mais uns minutos, 4 horas, uns minutos, para nós fazermos a nossa assembleia. São alguns pontos simples, mas são importantes para resolver e para tratar, está bem? E para não haver necessidade de voltarmos no dia à tarde, nós faremos logo a seguir ao culto, está bem? Então, não se esqueçam, assim que for terminar, vamos ficar mais uns minutinhos. Vamos então fazer a entrega do nosso euro semanal para os nossos irmãos do céu e vamos fazer então ouvindo o cântico Abba Pai. Oh
Cantai ao Senhor em ação de graças, com a harpa, cantai louvores ao nosso Deus. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais o seu alimento, sara os quebrantados do coração e cura-lhe as feridas. Grande é o nosso Deus e de grande poder. Louvai ao Senhor. E enquanto vamos levantar os nossos dízimos e ofertas com o hino de graças que rendemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia por nós. Obrigado, Senhor, então, pelo lado que nos deste. É o próximo hino que vamos entoar antes de ouvir a mensagem do Deus. Oh,
22 ao 33, e vamos ver algumas recomendações do apóstolo Paulo, ou seja, uma palavra aos casados. A partir do versículo 22, ele começa dizendo assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vamos lá. Paizinho, nós estamos diante da tua palavra e nós queremos pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo ele nos ilumine para que possamos compreender o texto e aplicá-lo à nossa vida. Fala-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra aos casados. Vamos primeiro, Paulo começa falando primeiramente sobre as mulheres. Vamos ver o contexto histórico. Dentro daqueles dias, dentro daquela cultura judaica, a mulher não tinha valor. Para o judeu, a mulher não podia ler a lei, não podia ler a escritura. O menino e o escravo sim, a mulher não. Os rabinos, os judeus, eles diziam que era melhor queimar os livros da lei do que permitir que uma mulher aprenda. Era isso que eles diziam. Por isso que Paulo, quando escreve a Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios, no capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: nós nunca podemos esquecer os contextos históricos que surgem na palavra de Deus. Ele diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa e a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falam na igreja. Todo um conceito cultural. Dentro do pensamento judaico, eles discutiam e questionavam: será que a mulher tem algo? E Jesus muda toda essa perspectiva. Nós vemos quando Jesus se encontra com a samaritana, ele tem um debate teológico profundo com essa mulher. Então, o Evangelho, ele derruba as barreiras do preconceito, derruba a barreira dessa questão de machismo e feminismo, trata todo mundo de igual modo. Então, muita gente vai se esconder através da Bíblia para querer impor realidades quanto à mulher, conforme o texto de 1 Coríntios. Paulo não está legislando, ele não está criando lei, ele está reconhecendo uma realidade. É tipo o caso da escravidão.
Ele não é a favor, ele não se coloca, ele apenas reconhece. Homem e mulher caminham lado a lado, provém de Deus. Vejam, 1 Coríntios 11 e 12, ele diz o seguinte: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então, hoje, nós quero pensar e refletir sobre algumas recomendações ao casal. A primeira recomendação, que o texto diz, é para a mulher. Versículo 19, ele vai dizer, falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E aí, 22 e 24, ele vai falar do submeter-se ao Senhor. Isso é um padrão. Ele diz, versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Notem, submissão não é escravidão. Submissão não é autonegação. Ele fala que essa submissão ela acontece como se fosse ao Senhor e no Senhor. Não é uma submissão por se ter medo de um tirano, mas é por mérito. A igreja ela não é submissa a Satanás, ela é submissa ao Senhor Jesus. E por que ela é submissa ao Senhor Jesus? Porque Jesus amou de tal maneira que Deus se entregou por amor e morreu. Então, quando nós olhamos, veja o versículo 33, ele diz assim também: vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esse termo aqui, reverenciar, vem do grego fobeu, fobia, que gera aquela questão do medo, mas aqui não é medo, é temor respeitoso. Alguém que se ama. Eu reverencio porque eu reconheço o amor. É a relação de submissão e respeito, onde a mulher se sente protegida, se sente amada, se sente amparada, e por isso ela diz: eu vou acompanhá-lo, eu vou segui-lo. Porque ele não é um déspota, ele não é um tirano, porque ele não utiliza linguagem ofensiva. Pelo contrário. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus ele acolhe, ele ampara. Ele diz assim: o marido, ele tem que ser um exemplo, ele tem que copiar Cristo. E a mulher tem que ser como a igreja, vai se sujeitar, vai reverenciar, vai tomar essa postura, porque percebe o amor e o cuidado. Então a primeira palavra é para a mulher, no sentido de que haja essa submissão, haja esse respeito. E notem, são 5 versículos, não, 1, 2, 3 versículos relacionados às mulheres. Mulheres fala mais do que os homens. A responsabilidade do homem. A mulher ela responde ao cuidado do homem. A mulher ela é um vaso precioso. Eu gosto quando Pedro diz o seguinte lá na sua primeira carta. Eu não sei se os irmãos já tentaram para isso, né? Pedro vai dizer que a mulher é um vaso mais frágil. Ele vai dizer assim, aos presbíteros, a mulher é um vaso mais frágil e o homem deve agir com cuidado para que as
suas orações não sejam interrompidas. Ele deve tratar a mulher com carinho, com sobriedade, com cuidado. Ele diz assim, olha, versículo 7 do capítulo 3, vós, maridos, cooptai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Como vaso mais fraco. No sentido de emocionalmente, psicologicamente. Eu recordo de uma época na Rimar, em que tínhamos apenas uma carrinha na região do Eliseu, aquelas carrinhas de 7 lugares, e aí na parte de trás nós colocávamos umas madeiras, umas madeiras, para irem sentados. E os rapazes tinham que ficar sentados nos bancos e as mulheres fossem lá para trás. E eu brigava, porque eu não esqueço nunca, teve um rapaz chamado comigo e disse, se você provar para mim que a mulher é diferente, é mais fraca, eu nunca mais peço para ir sentado no banco da frente. É que nesse texto disse aqui a Escritura diz isso. Como é que nós tratamos, nós nos vemos? Notem, 1 Coríntios, Paulo diz assim, que a mulher provém do homem, o homem da mulher. Esse respeito, essa cordialidade, a mulher se submete em amor, reconhecendo o cuidado. Essa tem que ser a atitude da mulher. E o homem? Qual a recomendação para o homem? A primeira recomendação é essa: ame a sua esposa. A Bíblia não mostra amor com sentimento. A Bíblia diz que há sentimento, mas é muito mais do que sentimento. Veja o versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? E Paulo diz assim, assim mesmo se entregou por ela. Ele se deu, ele morreu por ela, com um objetivo. Versículo 28, ele segue, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Então, do mesmo modo que nós nos cuidamos, nós precisamos cuidar das nossas mulheres, da nossa esposa, porque quem ama a si mesmo. Versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Aí ele vai dizer, como nós amamos, assim como nós nos amamos, nós amamos a esposa, aí ela vai ter esse sentido de amor, de submissão e reverência, porque ela vê todo o cuidado que nós, homens, mostramos e demonstramos à mulher. Nós fazemos isso. Recordando que para a mentalidade judaica, naqueles dias, a mulher não tinha valor. Jesus vem e valoriza as mulheres. Jesus vem e coloca as mulheres em alto grau de significado, de valor. Versículo 25, ele mostra o padrão, ele diz que o padrão não é o homem, o padrão é Cristo. O Cristo que amou a igreja e que morreu por ela. Ele apresenta um fardo maior. Versículo 27 diz que ele fez isso para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula. Então, o padrão do homem é cuidar para que ela seja a pessoa mais bonita, preservada que existe. Cristo aperfeiçoou a igreja. Então, quando nós pensamos em ser cabeça, não é ser um senhor cruel, um senhor feudal, mas é ser um aperfeiçoador. Nós somos fracos, tanto homens quanto mulheres, mas esse ser aperfeiçoador é muito interessante, porque veja, ele diz assim, quem ama a mulher ama-se a si mesmo. Então, do mesmo modo que eu vou me aperfeiçoando, do mesmo modo em que eu vou me purificando, eu vou buscando essa mesma realidade para a pessoa que está comigo, cuidando e sendo cuidado, amando e sendo amado.
preservando e sendo preservado, amparando e sendo amparado, protegendo e sendo protegido. Não é alimentando confusão. Eu sei que é verdade que as mulheres, o pessoal diz assim, tem memória de elefante. Não, tem memória de mulher. Tem gente que tem memória de mulher. Porque quando você briga com a mulher, às vezes se discute. É normal nós termos as nossas discussões. Mas a mulher não esquece. Aí você tem como se diz lá na terra, um desaguisado hoje, você vai falar com ela. Não, por que você fez isso? Ela não para com você. Mas você lembra aquele dia que você me disse isso? Que dia? Há 20 anos atrás, naquele. Não. Mulher tem essa coisa, você está falando que ela vai acontecer há 20 anos atrás. As mulheres estão vendo isso? É verdade, nós somos planificação. Hoje, passou, ela fica ali. Um dia ela volta, aquilo parece que vai buscar lá como na linguagem do computador, vai buscar no hard drive, lá no pendrive, sei lá, mas vai e traz. Mas ontem, ele diz assim, cuidem, porque agora são dois numa carne. Não há duelo, não há competição, nós somos um só. Continuamos sendo duas pessoas, nós estamos numa só carne, num só projeto, numa só vida. E quando nós olhamos para esse texto, ele é tão bonito que o versículo 32, ele faz uma analogia da vida a dois. Ele diz assim, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, como é que nós vamos fazer para que isso possa funcionar, olhando para Cristo e para a igreja? Primeira coisa, então, é que nós temos que entender que a vida a dois, o casamento, não é um contrato que nós fazemos na conservatória, não é um culto onde nós fazemos para receber a bênção, porque a igreja não casa ninguém. A igreja não casa, o pastor não casa. O que a igreja faz é pedir a bênção de Deus. Agora, quando nós olhamos para a Escritura diz que o casamento ele tem implicações teológicas profundas, porque ele reflete, ele tem que refletir a relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Essa relação que tem que ser harmoniosa, essa relação de entrega, onde mostra que não há um autoritarismo. Jesus é o Senhor, mas ele não é um tirano. A sua encarnação, a sua entrada nesse mundo aconteceu para ele se doar pela igreja. Então, por isso não tem que haver rebeldia, não tem que haver autoritarismo, é um projeto comum. É mutualidade de vida, é comunhão. É aquele conceito de que ela é minha melhor amiga, eu sou o melhor amigo dela. Reciprocidade. Não é um decreto, é um trabalho contínuo. Outro dia não, já tem tempo, eu li que a maioria dos divórcios hoje acontece quando os filhos vão embora de casa, com aquela coisa chamada o síndrome do ninho vazio. Os filhos foram embora, aí acontece o divórcio. Sabe por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe vivem em prol dos filhos, esquecem da sua relação, da sua intimidade, para criar um pequeno tirano. Há um livro muito interessante de um psicólogo espanhol que fala sobre o pequeno tirano, sobre a criança que os pais fazem todas as vontades. Aí depois ele escreveu um outro livro, que ele diz assim, o tirano
tiveram pequenos deuses que esqueceram da sua reciprocidade. Lá em casa nós tínhamos um jogo muito interessante. Nós somos 4, agora somos quase 6, né? Temos a Nora e o Neto está a caminho. Então já somos quase, somos 5,5 por enquanto. Mas nós temos o jogo dos 3. O jogo dos 3 nós fazemos o seguinte: fazíamos uma pergunta e colocávamos 3 possibilidades, só podia escolher uma. Aí eu lembro que uma vez eu estava no escritório, preparando os estudos bíblicos, vem a Débora, pequena. Pai, esse que foi feito? Jogo dos 3. Qual é? Eu, o mano ou a mãe? Ele disse, essa é fácil. Isso é a mãe. Mano, isso é. Saiu, a Matheus foi para a mãe. Mãe, jogo dos 3. Débora, eu, o pai. Simples, o pai. É que vocês vão embora. Eu vou ficar eu e ele. A Débora foi a última a sair de casa. Só tinha 2 anos para sair. Falta sair do campo ainda. Aí na hora que eu saí, ela ficou assim, estamos só nós 2. Eu disse, pois é, o que a gente vai fazer? E era um dia que estava assim meio verão, mas vamos fazer um churrasquinho. Aí vamos comprar uma casa, a casa, sentados, conversando. Abrimos até um bom vinho, sentados, vimos. A vida continua. E voltamos a ser o que éramos. Começamos nós 2 e vamos terminar nós 2. Não são os filhos que devem ser o nosso Deus. Não são os filhos que devem ser o centro da nossa vida. Nossa prioridade tem que ser Deus. Depois de Deus tem que ser o outro. Porque com o outro nós somos uma carne. Então, uma recomendação: reverencie, seja reverenciado, ame e seja amado. Mas o amor é atitude, não é sentimento. Nós podemos expressar o amor de várias maneiras. Podemos expressar o amor, a gente expressa o amor dando coisas. A gente expressa o amor através do toque. A gente expressa o amor através das palavras. A gente expressa o amor, né, de várias formas. Mas o amor certo, ele é uma ação. Ele é uma atitude. E a Bíblia diz que as mulheres, elas devem se submeter ao marido como ao Senhor. Padrão é Cristo. Padrão é Cristo. Mas os maridos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Padrão continua sendo Cristo. E a chave está no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Que esse seja o nosso estilo de vida. E que nós possamos viver assim. Para ser e para que nós possamos mostrar a face de Deus para os nossos filhos e para a sociedade. O primeiro local que os nossos filhos vão aprender a amar a Deus não é na igreja, é dentro de casa. Que nós possamos ser a face de Deus para os nossos filhos. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e reconhecemos o desafio que ela tem para nós. E te pedimos em nome de Jesus que essa palavra ela ecoe dentro do nosso ser, que ela nos incomode. E se não estamos sendo aquilo que devemos ser, ajuda-nos. E que nós possamos olhar para ti, Senhor Jesus, como o nosso Pai, como o nosso exemplo, e possamos copiar